Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na Casa Vermelha, hoje recebendo o Dr. Antônio Silva Lima Neto, que eu chamo de Tanta, né? Médico epidemiologista, doutor em saúde coletiva e que há muitos anos atua com políticas públicas de prevenção e combate a arboviroses. E estamos aqui para tratar desse tema. O Tanta vai já explicar para nós, para todos nós, o que é arbovirose. Mas você vai compreender quando eu disser que Fortaleza, esse ano, teve 57 mil casos de chikungunya. O Ceará também chegou perto de 100 mil casos de chikungunya e toda a população de alguma forma tomou contato, ou foi acometido, ou teve gente na família acometido, e uma doença que se manifesta de uma maneira diferente de outras arboviroses com as quais nós lidamos já há alguns anos. Depois de alguns meses as pessoas continuam sentindo esses sintomas. Temos as questões relacionadas à prevenção, ao tratamento. Essa é a pauta do nosso bate-papo com o Guilherme de hoje, que é mais de uma série que trata das políticas públicas de saúde. Muito obrigado, Tanta, pela tua presença. Então eu queria começar explicando o que é mesmo esse nome que tem aparecido na imprensa recentemente associado à dengue, à zika, arbovirose. De que se trata? Bom, é um prazer estar aqui, falar com vocês. E de fato, sempre que a gente discutir arboviroses, talvez a pergunta mais importante seja essa primeira. Afinal, nós estamos falando de quê? Né? Por que se chama, o que é um arbovírus? Na verdade, um arbovírus, ele não é uma família, não é um tipo de vírus. Né? Arbovírus significa apenas que ele é um vírus que é transmitido por o que a gente chama de artrópode, que no nosso caso o artrópode é o mosquito. Né? Então, quando a gente chama arboviroses, são vírus transmitidos por mosquitos. No contexto da gente, do Nordeste brasileiro, de Fortaleza, do estado do Ceará, os vírus mais frequentemente transmitidos por mosquitos, no nosso caso, é o vírus da dengue, que tem 4 sorotipos, o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3 e o dengue 4, o vírus chikungunya e o chamado Zika vírus, né, que é o vírus Zika, que são esses dois últimos vírus de introdução mais recente no nosso contexto. No entanto, por exemplo, no Brasil, hoje nos últimos anos, nós estamos vivendo também a reemergência de outros vírus transmitidos por mosquitos, como é o caso, por exemplo, da febre amarela silvestre. Né? Hoje, São Paulo está vacinando mais de 1 milhão de pessoas por conta da possibilidade de reintrodução do vírus da febre amarela, né? Que o vírus amarílico, no entanto, na sua forma silvestre, né? Que é transmitida por um outro tipo de mosquito que não é tão comum em zona de cidade. Mas, para resumir, quando a gente fala de arbovirose no nosso contexto, nós estamos falando principalmente de dengue, zika e chikungunya. Bom, esse ano nós tivemos uma incidência muito forte de casos. As informações que me foram passadas dão conta de a cada 100 mil habitantes no Ceará, cerca de 1.350 tiveram confirmação de chikungunya. E também um índice de mortalidade relativamente significativo. É verdade que os estudos dos casos de morte relacionados à chikungunya estão ainda em processo de análise do ponto de vista científico, mas essa relação é muito explícita. E algumas coisas saltam aos olhos na experiência das pessoas com esse tipo de arbovirose, também causada transmitida através do Aedes aegypti, que é a chikungunya. Por exemplo, as pessoas, depois de terem a incidência da crise, durante alguns meses permanecem sentindo sintomas. E algumas pessoas têm recorrido à automedicação. É sabido que muita gente está usando o corticoide, fazendo infiltração de corticoide nas articulações em função das dores que permanecem. Afinal de contas, isso é recomendável? Quais são os riscos desse tipo de procedimento? Como é que acontece a recuperação de um caso de chikungunya? Bom, você falou muito bem. Nós tivemos esse ano em Fortaleza uma epidemia de chikungunya que já vinha iniciada de 2016. É um vírus que foi introduzido em Fortaleza no final de 2015, com certo atraso em relação ao resto do Brasil, o resto do Nordeste. Né? E nós tivemos no primeiro ano um número de casos que foi em torno de 20 mil casos confirmados, mas que eram um pouco circunscritos, nós tínhamos aglomerados em locais específicos da cidade, ou seja, o vírus não se disseminou por todo o município. Naquele momento, em 2016, o vírus ficou mais em alguns bairros da Regional 1, né?
sobretudo ali no Monte Castelo, algumas áreas do Grande Pirambu, veio para a Regional 3 e Regional 4, afetou muito, por exemplo, o bairro do Montese, o bairro da Parquelândia, aquela área toda foi muito afetada em 2016, com a taxa de ataque que nós chamamos muito elevada. Ao contrário da dengue, é bom dizer isso para o espectador, ao contrário da dengue, normalmente 80% das pessoas que se infectam, ou seja, que têm contato com o vírus, elas de fato adoecem. No dengue não é bem assim. No dengue mais ou menos se estima que só 30% de quem é infectado pelo vírus tem doença. Doença que eu quero dizer é sintoma, né? No caso do chikungunya não, quase todo mundo que se infecta adoece. E a taxa de ataque desse vírus naquela área foi muito elevada, né? E, normalmente, o chikungunya tem duas grandes ondas epidêmicas. A primeira nossa foi em 2016 e agora nós tivemos, como você mencionou, em 2017, uma dispersão do vírus para a cidade toda quase, né? Então nós tivemos um número de casos muito elevado na Regional 6, em vários bairros da Regional 2, né? E permaneceu em alguns bairros também na Regional 1, da 3 e da 4, ou seja, houve uma transmissão muito elevada em quase toda a cidade. E quais são as características desse vírus que o difere dos demais, né? Ele é um vírus que tem uma fase aguda, né? Fase aguda também, de muita febre, de muita dor nas juntas, né? Dor articular, muito intensa, e a febre normalmente é alta. Essa primeira fase, ela dura em torno de 7 a 10 dias. Então, algumas pessoas resolvem o problema nesses dias, é a chamada fase aguda, e não tem mais crises. Mas como você disse, em alguns casos, né, nós temos uma taxa alta do que a gente chama de cronicidade, a doença volta. E normalmente ela volta para as mesmas articulações que foram afetadas inicialmente. Então o paciente tem muita dor. Você que tá vendo agora, se infelizmente você teve a doença e teve essa que a gente chama recaída, deve lembrar que às vezes é difícil até segurar um copo, né? Realizar as atividades cotidianas, diárias, mais simples, né? Às vezes até almoçar, pegar um talher. Então é um processo muito doloroso, né? E como é que ele é tratado? Normalmente, a indicação que a gente sempre faz é que você procure o médico, porque cada caso de recaída de chikungunya pode ser diferente e, sobretudo, não realize a automedicação. O vereador Guilherme mencionou um problema que tem sido muito importante no Brasil e em várias partes do mundo. Se você fizer infiltração de corticoide em uma das suas articulações que dói mais, isso pode ser um dos fatores para o seu agravamento, né? Para um quadro mais grave, sobretudo em pacientes mais velhos. Então ela é uma doença que ela se manifesta mais gravemente conforme o paciente tem a maior idade. Por quê? Só porque ele é mais idoso? Só porque ele é mais velho? Não. Porque o vírus chikungunya, ele tem uma particularidade, que o vírus dengue tem em alguma medida, mas em uma fase muito aguda, que é de agravar o que você já tem. Então, o paciente diabético, você agrava o diabetes. O paciente que tem hipertensão, a pressão dele sobe, né? O paciente que tem uma doença respiratória pode fazer uma pneumonia. Então, o que é que nós observamos aqui no nosso contexto de Fortaleza? Infelizmente, os óbitos que ocorreram aqui, as mortes que ocorreram devido ao chikungunya, 80% delas são em pacientes acima de 60 anos e mais de 50% em pacientes acima de 80 anos. Ou seja, o paciente, nós temos que ter o cuidado, nós médicos e colegas e todos nós pacientes, saber que a doença tem se expressado de maneira mais grave, mais preocupante no paciente idoso. Então o paciente idoso deve ser acompanhado, se possível, até mesmo diariamente nas suas unidades de saúde, de atenção básica, no seu posto de saúde mais próximo, se for necessário, um especialista, no caso reumatologista mais indicado para acompanhar essas recaídas que você tem. Mas a mensagem que eu quero deixar é: a doença se expressa de forma mais grave no idoso. Então, o idoso com chikungunya, não vamos pensar que só porque ele tem 85, 90 anos, ele é um paciente que pode morrer subitamente. Não. Esse paciente merece todo o cuidado diante de um quadro como esse. E, acima de tudo, nada de automedicação. Agora, falando de prevenção, Tanta, já há muitos anos nós estamos
produzindo campanhas que tem aquela mensagem tradicional. Acho que a população toda já sabe os riscos de acumular água em função do vetor, do chamado vetor de transmissão, que é o mosquito, do habitat em que ele prolifera. Bom, a minha pergunta para você é a seguinte: eu estou no meu 4º mandato como vereador, então eu já acompanhei muitas campanhas, né? E nós estamos passando a mesma mensagem ao longo de todos esses anos. É uma mensagem que obviamente não pode ser modificada, né? Mas quais são os limites desse tipo de estratégia de difusão da informação na forma como a gente tem vivido? Porque parece que, será que isso não é suficiente? Há especificidades, por exemplo, uma cidade como Fortaleza tem várias regiões onde falta água, né? Então, falta água gera necessidade de acúmulo. Como é que você, que vem acompanhando epidemiologicamente essa evolução, avalia criticamente essa maneira de difusão da informação, da educação para a prevenção das arboviroses? Bom, essa talvez seja a questão central, né? Prevenção, você tem que, sobretudo, você tem que inovar, né, nos mecanismos de controle do vetor, né, do controle do mosquito Aedes aegypti. Como você controlar, né, a proliferação do mosquito? Né? Isso é um desafio mundial. Né? Tem uma dispersão do mosquito hoje para vários países que não detectavam mosquito, hoje já tem. Né? Estados Unidos, Itália, né? Mosquitos ou Aedes aegypti ou outra espécie do gênero Aedes. Né? Tem transmissão já em alguns desses países. E a questão que você colocou muito bem é o seguinte: a gente vai continuar dizendo da mesma forma que as pessoas não podem deixar a água parada e tal. A questão, o que se sabe hoje? Bom, 80% dos focos estão dentro de casa. Então, se estima, né, dentro de casa, mas não se sabe também muito bem se eles também não podem estar na escola, esses focos. Por que eles não poderiam estar na escola, né? Uma das pesquisas que a gente fez recentemente, a gente percebeu que pode estar havendo transmissão importante fora do domicílio, né? Nas unidades de saúde, né, por exemplo. São áreas que a gente precisa ter mais cuidado, e o controle vetorial, por exemplo, de Fortaleza e do estado de Ceará tem pensado muito sobre isso, como é que a gente inova e passa a fazer a vigilância de prédios públicos, por exemplo, né? E de outros grandes, que nós chamamos pontos estratégicos, que é um problema para Fortaleza, né? São pontos estratégicos, são grandes produtores de larvas, como por exemplo borracharias, como por exemplo canteiros de obras, né, que a gente precisa muito de um apoio da população, porque senão não se faz controle do vetor. Né? Tem algumas coisas que é difícil dizer em saúde pública, mas a gente não está trabalhando hoje com erradicação do mosquito, nós estamos trabalhando com controle. A erradicação hoje não está no horizonte de quase nenhum país que tenha hoje o mosquito endêmico. Não se pensa mais nisso, porque ele é extremamente bem adaptado, ele é um mosquito que vive muito bem. Fortaleza, por exemplo, com 29 graus, 26, algumas pesquisas mostram que 29 graus é o ideal para o mosquito, né? É a temperatura melhor, com chuva intermitente, então ele vive aqui, muito provavelmente, ele vive provavelmente em Fortaleza, em algumas cidades do Nordeste brasileiro, muito mais do que em outros lugares. Tem alguns estudos mostrando que mais da metade dos mosquitos Aedes aegypti vive mais de 45 dias aqui, enquanto que no resto do mundo são 20 dias. Ou seja, essa fêmea passa 45 dias com a possibilidade de transmitir, um tempo muito maior. Por isso que existe que a gente, às vezes, com baixa infestação, nós temos algumas cidades do México que você tem infestação de 10%, que significa que em cada 100 casas, 10 casas tem mosquito, e você tem uma transmissão menor que Fortaleza. Por que isso ocorre? Né? Fortaleza tem infestação de 2%, de 3%, e às vezes você tem uma epidemia com essa infestação. Né? A gente tem uma competência do mosquito muito maior. Mas voltando aqui para o tema em relação à prevenção, tem uma questão importante que tem que ser colocada. Nós temos alguns determinantes sociais que impactam na proliferação de mosquito. Primeiro é se você, por exemplo, não tem acesso a facilidades sanitárias, esgotamento, abastecimento de água intermitente. Então, logicamente, eu tenho que acumular. Né? Se eu for acumular água, eu tenho que saber como acumular, né? Porque eu vou estar arriscando a minha família, né? Que está dentro de casa, aquele foco está dentro de casa. Né? Recentemente eu fui em um dos bairros aqui em Fortaleza, que é importante dizer, não vou mencionar o bairro, mas em uma quadra, em um quarteirão, nós tínhamos 23 casos de chikungunya,
nessas casas, a maioria, 80%, 90% das casas, tinham um tambor d'água. E esses tambores tinham larva de mosquito. É importante esclarecer então, tem como essa informação, porque muita gente acha, que mora aqui na Aldeota, acha que Fortaleza não falta água. Então, há bairros de Fortaleza que convivem diariamente com falta d'água. Tem água um dia, não tem água no outro dia, e isso impõe essa rotina da acumulação de água. E aí, em relação a esse tambor d'água, qual é a dica que eu queria dar para o espectador que tem que acumular, né, eventualmente? Porque aí tem outros detalhes, né? Eu acho que a Prefeitura Municipal tem discutido muito com a CAGES, que você tem que melhorar em algumas áreas. Essa associação entre incidência e zonas de baixo nível de urbanização, com índices sanitários ruins, é verificável. É verificável, mas tem um detalhe importante que a gente tem que dizer. Fortaleza é uma cidade onde existe transmissão de arbovirose na cidade inteira. Nós tivemos esse ano, por exemplo, uma situação em alguns bairros de maior IDH de Fortaleza. Eu cito para você aqui Aldeota, Meireles, Cocó, alguns bairros dessas regiões, eles também são bairros que usam menos o SUS. Nós tivemos um problema importante, a própria prefeitura, a gente da vigilância epidemiológica trabalhou junto aos hospitais privados e temos trabalhado, porque o que é que acontece? Esses bairros mais ricos são os bairros onde a população menos usa o SUS, então usa o plano privado. E os hospitais privados têm notificado pouco, com exceção honrosa do Hospital Geral da Unimed, que notificou e que ouviu o nosso apelo e que ajudou muito esse ano. Nós tivemos muito poucas notificações fora da lei. Então, o que é que isso gera? Gera a falsa impressão que você não tem transmissão nas áreas ricas. Isso não é verdade. Nós tivemos uma epidemia muito importante hoje, na maioria dos bairros ricos de Fortaleza. Aí você pode perguntar, mas por que não existe essa relação mais diretamente ligada? Aí a gente tem que voltar para o mosquito, porque particularmente o Aedes aegypti, ele está em Fortaleza inteira. Então, por exemplo, se ele não está no tambor d'água na aldeota, ele está na cisterna do prédio. Ele está no fosso do elevador, ele está no playground, num banheiro que está interditado, nos prédios mais luxuosos de Fortaleza. Então, o que eu quero dizer para você é assim, ele tem encontrado um ambiente propício para praticamente toda a cidade. Agora, é evidente que se a gente for discutir outros agravos, é porque as arboviroses, particularmente em relação ao Aedes aegypti, ela tem essa característica. Mas se a gente fosse discutir outros agravos de determinação social mais evidente, é claro que ele tem os aglomerados. Mas a gente não pode passar também, eu me preocupo com isso, queria até ouvir a sua opinião, a gente não pode passar também a impressão de que essas doenças só existem nas áreas mais pobres. Não, essas doenças elas existem hoje. Hoje, a transmissão ocorre em Fortaleza, todos os 119 bairros de Fortaleza teve esse ano transmissão de chikungunya. No mandato a gente recebe essa queixa, por onde vai? Por onde vai, então teve, a gente não pode dizer. Agora, no caso particular das áreas menos favorecidas, aí tem esse agravante, porque eu tenho que acumular água, aí eu tenho que usar um véu, porque se for água de consumo humano, eu não posso botar o larvicida, porque a pessoa não pode consumir a água com larvicida. O agente sanitário, o agente de controle de endemias, é um profissional fabuloso, tenho acompanhado agora mais de perto o trabalho deles, que é um trabalho muito antigo, um trabalho que vem da época campanhista, da necessidade de você fazer a visitação, procurar foco, SUCAM e tal. Quando você acompanha o trabalho desses profissionais, você percebe que existem alguns detalhes que às vezes é difícil para a gente, população que não está ligada diretamente a esse tema, trabalhar em casa, Os focos às vezes são crípticos, como se diz, Crípticos quer dizer muito escondidos, muito difíceis de serem encontrados. E esse profissional é um profissional que faz essa visitação. Agora, a gente tem que dizer, hoje não se faz controle de mosquitos sem população. Esse número de profissionais que nós temos em Fortaleza, que nós temos em Belo Horizonte, que nós temos em Salvador, que nós temos em Recife, ele é insuficiente para fazer uma cobertura de uma grande metrópole quinzenalmente, que é o ciclo do vetor, semanalmente. É impossível fazer. Queria explorar um pouco esse ponto contigo, Tanta. Qual é o peso, por exemplo, dos laços de solidariedade,
o senso de que se faz parte de uma comunidade e que o cuidado com a saúde é preciso ser construído a partir da colaboração de todos de uma comunidade para que eles não padeçam desses males, assim. Como é que você, que pesquisa sobre isso e que tem a vivência profissional, enxerga a dificuldade, os conflitos que hoje impedem os laços sociais comunitários de serem fortalecidos e o combate ao vetor, por exemplo? Eu vou tentar te responder isso com uma pesquisa que foi realizada aqui por um grupo da Universidade Estadual do Ceará, liderado pelo professor André Caprara e pelo professor José Wellington, há alguns anos atrás, que trabalhou um tipo de intervenção que prescinde do inseticida, que a gente chama normalmente de intervenções de caráter ecobiosociais. São caráter de alguns aspectos ecológicos, de manejo ambiental, de trabalho com lixo, tanto doméstico como lixo nas ruas, que trabalha também aspectos biológicos, que é não deixar criadouros proliferar dentro das casas, e principalmente sociais, que é o quê? É coesão comunitária, participação comunitária, engajamento comunitário em prol de alcançar aquele resultado, que seria qual? Diminuir os focos do mosquito, né? E eles alcançaram resultados estatisticamente significantes, foram resultados muito importantes em alguns bairros de Fortaleza, que diziam o seguinte: se a gente trabalhar junto, a gente consegue, a gente diminui os focos. Agora, se a gente trabalhar separado, é difícil. Então, separado, que eu quero dizer, não são só moradores. São, por exemplo, os estabelecimentos comerciais, tem alguns, como eu mencionei no início, que a gente chama de pontos estratégicos, são borracharias, são grandes canteiros de obras que nós temos constantemente, nós acompanhamos na Secretaria Municipal de Saúde, constantemente positivos, com criadores positivos. Então, ou você faz a gente constrói essa ideia de comunidade, de corresponsabilidade, que a gente tem que ser muito franco em relação a isso. O nosso agente não pode estar todos os dias na sua casa vendo fogo, porque nós não temos pessoal suficiente para isso. Então a gente tem que se engajar nessa questão. Evidentemente que eu não quero de maneira alguma passar para o espectador a impressão de que, o responsável é você e o poder público não tem responsabilidade. Não, o poder público também tem. Para liderar a sociedade. Para liderar a gente, eu me incluo, que trabalho na vigilância epidemiológica do município de Fortaleza, me incluo nisso. A gente tem que liderar esse processo, mas hoje, de maneira muito objetiva, é difícil você ter controle vetorial importante sem participação da comunidade. E detalhe, só voltando aqui para a pesquisa do professor André e professor Zé Wellington, o que é que a gente observou? Durante o período da pesquisa, caíram os índices. No momento em que você baixa a guarda, no momento em que você diminui aquele movimento comunitário, rapidamente os focos aumentam. Então, o que quer dizer isso? Ou você encontra uma maneira de mais ou menos mais sustentável, que eu quero dizer, as intervenções, qual é o principal problema hoje das intervenções de controle do Aedes? É sustentabilidade. Ou você tem uma rotina em que você entra nela e vai conseguindo, né? Uma mudança de cultura. Mudança de cultura, ou é difícil você... Eu queria parece que as crises todas que nós enfrentamos no mundo contemporâneo, sejam elas no campo da saúde, sejam elas no campo da violência, elas vão meio que forçando a barra para a formação de uma nova consciência, né? De uma consciência de solidariedade, de uma consciência de compartilhamento. A crise ambiental talvez a expressão mais explícita a nos lembrar que ou nós temos uma forma de produção, uma forma de relacionamento, de convivência, de organização da vida em sociedade fundada na compreensão de unidade, que somos todos um em alguma dimensão, ou viveremos de forma insustentável, né? A crise ambiental fala disso. Você, falando agora do enfrentamento da avivirose, trazia esse conceito. Eu queria aproveitar a tua presença aqui para tratar de um outro tema com o qual você colaborou numa pesquisa inédita no Ceará e que eu tenho utilizado para algumas intervenções lá na Câmara Municipal, que é a pesquisa sobre homicídios na adolescência. Eu tenho dito lá de forma intuitiva e espontânea que a gente vive aqui uma epidemia de homicídios na adolescência. E você foi um dos colaboradores dessa pesquisa, que foi intitulada Cada Vida Importa, que investigou os homicídios de adolescentes nos municípios onde havia maior incidência, para diagnosticar evidências comuns a esses homicídios e sugerir um protocolo de medidas que podem ajudar a prevenir homicídios na adolescência. Eu queria aproveitar a oportunidade da tua presença
para te perguntar a respeito dessa analogia, né, da epidemiologia clássica em relação às doenças, às patologias, e esse enfoque epidemiológico do fenômeno da violência, como no caso da pesquisa sobre homicídios de adolescentes. Certo. Bom, a pergunta é muito importante. Eu queria começar por ela, até porque uma pesquisa muito recente que nós fizemos, você vê isso que as ligações entre os determinantes, né? Nós mostramos o seguinte: nas áreas mais violentas de Fortaleza existe tendência de você ter mais casos, por exemplo, de dengue, em alguns anos. Por que isso acontece? Normalmente, às vezes, não estou falando muito recentemente, essa pesquisa ela é uma pesquisa que a gente está para publicar agora, mas que vai de 2011 a 2015. Por que isso ocorre? Porque o controle é menor. O controle vetorial é menor, porque você tem obstáculos, né, de natureza criminal, de natureza, às vezes passa por ameaça, onde você termina que existem áreas da cidade que são menos acessíveis. Então, até mesmo para esse agente, que é um agente que normalmente conhece muito bem o local. Que é respeitado, querido e tal. Então, isso ocorre. Então, vou falar um pouquinho, você me interrompe se eu me alongar, um pouquinho sobre essa pesquisa. O que aconteceu foi que a gente vinha fazendo um monitoramento de indicadores junto com o Unicef, Secretaria Municipal de Saúde, chamava-se Plataforma de Centros Urbanos, e acompanhava alguns indicadores, entre eles a taxa de mortalidade, a taxa de homicídios na adolescência. São homicídios de meninos e meninas entre 10 e 19 anos. Fazer esse acompanhamento desse indicador. É um indicador que você divide o número de adolescentes mortos, assassinados pela população de adolescentes de Fortaleza e multiplica por uma constante. Aí você tem uma taxa, né? Aí você pode falar, são X adolescentes mortos a cada 100 mil adolescentes de Fortaleza. A gente vinha monitorando isso. E a primeira vez que nós nos aproximamos, a primeira coisa que chamou a atenção é que a taxa era muito elevada. Muito elevada quando a gente comparava essa taxa internacionalmente. E quando a gente analisou historicamente, o que a gente observou? Que pela primeira vez, em 2013, 2012 e 2013, a maior causa de morte em Fortaleza tinham sido as causas externas, que a gente chama. São causas que não necessariamente são homicídios. As causas externas normalmente são homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e quedas. Quedas, normalmente o idoso que cai, né, fratura o colo do fêmur e tal. E o que a gente observou? A gente no início achava que esse aumento também era pelo trânsito, mas na verdade não era tanto pelo trânsito, era fundamentalmente pelo aumento de homicídios. E aí, antes da pesquisa do Comitê Estadual de Prevenção dos Homicídios na Adolescência, que é a Assembleia Legislativa, o Unicef, antes que ela se iniciasse, a gente fez primeiro uma análise epidemiológica e espacial dos homicídios na adolescência em Fortaleza. E o que a gente observou? A gente observou primeiro que a partir de 2006 esse número explodiu. Ele vem aumentando, num crescimento que a gente chama de exponencial. E esse pico ele se deu entre 2013 e 2014. E quando o risco de um adolescente morrer era muito maior do que de qualquer pessoa morrer, né, em Fortaleza. Ou seja, era muito arriscado viver um adolescente, sobretudo nos bairros mais pobres de Fortaleza, poder ser assassinado, né? Mas isso era um primeiro olhar. E aí como é que a gente trabalhou? A gente, ao contrário da segurança pública, isso é importante dizer, quando a gente trata um problema de saúde pública, seja ele a dengue, seja ele a sífilis congênita, seja ele a tuberculose, seja ele a hanseníase, a gente trabalha com a ideia do local de residência do indivíduo. Ao contrário da segurança pública, que se preocupa muito com o local de ocorrência, onde ele foi assassinado, né? Seja num roubo, seja num cruzamento, ou do trânsito, né? Local de ocorrência do evento. A saúde pública se preocupa com os determinantes ligados ao local onde esse indivíduo vivia, né? E a gente trabalhou com uma espacialização do local de residência das vítimas de homicídios em Fortaleza. E a gente jogou no mapa de Fortaleza. Quem são esses meninos? O que a gente tentou responder inicialmente, com base nas declarações de óbito, que tem algumas variáveis. Quem é o menino que é assassinado em Fortaleza?
O que é que a gente tem sobre esse menino? E a primeira coisa que a gente foi observando foi o seguinte: ao longo desse súbito, que é difícil explicar, porque eu trato muito das questões de maneira mais quantitativa, objetiva, e você tem um grupo, por exemplo, no Unicef, um grupo na Assembleia Legislativa, um grupo de pessoas que tem trabalho, um grupo assessor, né, técnico assessor, que envolve sociólogos, então eu falo muito da parte mais objetiva. O que é que apareceu? Né? Um grande aumento de homicídios por arma de fogo. Então o que é que sugeria os dados? Acesso à arma de fogo. Aumentou subitamente a partir de 2002, 2003, 2004. A arma de fogo se tornou uma coisa muito presente no dia a dia das comunidades. E por que isso é importante, vereador? Em relação a um detalhe. Existem vários estudos que mostram que é muito mais fácil você matar alguém, você tomar a decisão de eliminar a vida de alguém portando uma arma de fogo. Porque você atira e você não tem contato, né? Você facilita a banalização do ato. Você atira e vira as costas, né? O que é que depois a pesquisa do Unicef mostrou? Muitas mortes por motivo banal. Olhei para você, não gostei. Arma, tem um impulso, eu tenho um impulso, tem uma coisa, tem também essa coisa que eu acho que é muito presente, né? Que é uma cultura muito machista também, muito agressiva, que está se enraizando e que a gente precisa... Então, é interessante observar que no período da pesquisa foi um período de certa forma, de crescimento econômico estável, de crescimento de políticas sociais. Né? Estamos nos referindo ao período do governo da presidenta Dilma, em que, apesar de haver crescimento econômico, crescimento do emprego e crescimento das políticas sociais, houve também o crescimento da violência. Né? Interessante observar isso. De que maneira há uma desvinculação. Como é que a gente pode entender isso? Entre inclusão econômica, né? E ao mesmo tempo aumento de violência. E um pouco também, Guilherme, um pouco era diferente quando você analisava o Sudeste. Né? É como se tivesse uma inversão. Né? Durante esse período você foi diminuindo as taxas de homicídio de Rio, São Paulo, até mesmo de Pernambuco, foi aumentando de algumas capitais, alguns estados do Nordeste. Né? É como se você tivesse também deslocado a violência, porque isso precisa de uma caracterização melhor. E esse nosso estudo também mostrou algumas coisas que infelizmente, eu acho que é do conhecimento da maioria. 95% dos jovens assassinados são do sexo masculino. Isso já tem um impacto na pirâmide etária, né, do estado do Ceará. Você tem um estreitamento da parte dos jovens, né, que vai sobretudo de 15 a 29 anos, porque você tem 95%, 96%, e mesmo assim você já está aumentando também o feminicídio, já estão aumentando o número de mulheres mortas, o que é uma coisa também muito preocupante. A outra coisa que a gente observou é que a grande maioria dos jovens assassinados, eles haviam abandonado a escola há mais de 6 meses. Então, isso apareceu como um marcador de um possível homicídio em poucos instantes. Então, o que é que o comitê vem trabalhando muito em relação ao protocolo e que a própria Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza está tentando fazer? Uma busca ativa mais eficiente. Faltou, você tem que buscar. Porque a decisão, mesmo com todas as dificuldades que eu acho que existem em relação à qualidade do ensino, que a escola pode não ser tão atraente, que pode não ser um espaço de convivência agradável, que tem as rixas, que tem limitações territoriais hoje que têm sido descritas, ou seja, determinados estudantes de determinadas comunidades estão deixando de ir à aula com medo de serem agredidos por membros de outras facções e tal. Mesmo assim, apareceu que a decisão, que a interrupção da escola apareceu como um fator preditor de violência, de assassinato no caso. A gente está só falando de violência letal, não estamos falando de... E outra coisa que eu queria também, que eu acho que você também trabalha muito essa questão, nós estamos falando só do homicídio, né? Não estamos falando da violência em geral. O homicídio normalmente é um desfecho, né? Você tem uma série de atos violentos ao redor. A gente às vezes imagina que a taxa de homicídios dá conta de tudo. Mas quando você vê, por exemplo, a curva de homicídios que agora está subindo de maneira exponencial em 2017, foi depois de 2 quedas em 2015 e 2016 de mais de 60% dos homicídios. E a sociedade não se sentiu mais segura.
Uma das coisas que mais nos impressionou foi o seguinte: como é que os homicídios caem 60% de 2015 e 2016? Hoje muita gente já tem atribuído aquela, entre aspas, pacificação entre facções, né? Que funcionou bem em alguns lugares da cidade e não funcionou bem em outros. Por exemplo, no Grande Bom Jardim, diminuíram os homicídios, mas não diminuíram como no Janguru Sul, não diminuíram como no Vicente Pinzon, no Grande Pirambu, né? Que agora estão aumentando novamente. Então o que eu quero dizer é que o que é que você percebia ali naquela queda e naquele aumento também súbito? Você percebia que que o movimento errático da curva de homicídios, ele não estava necessariamente vinculado a políticas públicas, o que foi a coisa mais preocupante. Ou seja, eu caí, a sociedade não se sentiu mais segura, porque normalmente você sabe que a classe média que ecoa mais, a classe média e diversos setores, né, da sociedade é que ecoa a noção, por exemplo, de segurança. O debate público, né? O debate público. Por que isso não significou que ninguém se sentiu mais seguro? Porque as pessoas que morriam e que agora voltaram a morrer, elas dizem pouco ao conjunto da sociedade, porque alguns pesquisadores chamam de os matáveis. São quem está são aqueles garotos que às vezes que são mortos e que a gente tem a falsa impressão de que as próprias famílias não se incomodam. A pesquisa não mostrou isso. A pesquisa mostrou famílias extremamente destruídas, mães que não sabem mais como proceder. A pesquisa mostrou que muitas dessas famílias estavam sendo visitadas pela primeira vez, depois do homicídio. Então são questões que às vezes a gente tem que desfazer. Uma das coisas que eu acho, Guilherme, interessante quando a gente estuda assim epidemiologia é desfazer às vezes o senso comum. O senso comum às vezes é perigoso. O senso comum pode funcionar para algumas coisas, para outras não. Então às vezes você diz, não, mas esses meninos que estão matando, a sociedade está esperando por isso mesmo, mas não é exatamente assim. Bom, e no pano de fundo dessa avaliação que você faz, a lacuna insuperável dos laços de solidariedade que nós falávamos agora há pouco, né? Do senso de fazer parte, né? Do se importar de ver um menino ou uma menina que se torna um assassino com 12, 13 anos, ou que é assassinado como meu filho, como seu filho, como meu aluno, como seu aluno. E eu vou usar esse debate que fizemos agora no encerramento do nosso bate-papo, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, como um gancho para convidar todos vocês a acompanharem uma discussão que faremos aqui com transmissão ao vivo no próximo sábado, 11 de novembro, a partir de 9 horas da manhã, vai ser aqui na Casa Vermelha mesmo, inclusive é um evento aberto ao público, um debate sobre a evolução da violência no Ceará e as perspectivas da sua superação. Serão convidados a esse debate o Dr. José Raimundo, pesquisador sobre esse tema, professor aqui da Universidade Federal do Ceará, que coordenou uma pesquisa também inédita no campo da violência doméstica, junto com o Instituto Maria da Penha, uma pesquisa de alcance internacional, e é doutor em criminologia e é o responsável pela montagem do sistema de dados da Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, ainda na gestão do secretário Roberto Monteiro. E para debater com o Zé Raimundo, nós teremos a presença do Rui Aguiar, do Unicef, um dos coordenadores da pesquisa da qual o Tanta falava agora há pouco sobre homicídios na adolescência. Então, já convido você a acompanhar ou presencialmente ou aqui nas redes, próximo sábado 11 de novembro, às 9 horas, essa edição do Café com Ideias. É um espaço de diálogo que nós promovemos aqui na Casa Vermelha regularmente. Estamos, então, encerrando essa edição do bate-papo, convidando o Antônio Silva Lima Neto, médico epidemiologista, doutor em saúde coletiva, que há muitos anos atua com essas políticas públicas que foram apresentadas aqui nessa edição. E se você deseja receber esse programa por WhatsApp, envie nas nossas redes o seu número de telefone, cadastre o número de telefone que também será disponibilizado e a gente passa também a disponibilizar por esse e-mail o bate-papo com o Guilherme. Portanto, muito obrigado. Nosso debate hoje durou um pouquinho mais do que o usual, mas é que o conteúdo e a qualidade das informações que aqui foram dadas exigiram essa generosidade sua. Até a próxima edição. Obrigado. Grande abraço.